Então, o meu ponto só é bloquear o dinheiro dos outros, em vez de esperar a decisão judicial. Eu faço uma pergunta, PVC. Clubes que a gente está falando que estão em dificuldade financeira, né? Alguns deles, né? Né? Santos, São Paulo, Vitória e tal. Se esse dinheiro fosse fosse depositado para eles, e depois de 2 anos o Flamengo tivesse ganho de causa, digamos assim, qual a chance quanto tempo você acha que ia demorar para esse dinheiro voltar para o Flamengo ele ganhando? Não ia voltar nunca, ia ficar Não, 10 não. anos. Então é muito Devido comum. Hein? O que que foi? decisão judicial. Decisão judicial Então, se mas a decisão cumpre. judicial é essa, tá bloqueando o dinheiro. A Não, se o decisão juiz não judicial dá. é essa, tá bloqueando o dinheiro. É isso. Então, tudo bem, mas o que eu estou discutindo é que a decisão judicial é uma decisão liminar com base no pedido Sim. do Flamengo do bloqueio. O que eu estou dizendo Que é o vários seguinte: advogados outros embasam também, assim, sim, a posição do foi André então respeita a desde. posição dele. Mas você tem um documento, tem uma matéria na consultor jurídico que vários advogados estão entendendo como correto o que está acontecendo, entendeu? Outra, Então, é uma assim, decisão judicial, é uma decisão que a juíza tomou, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ué, mas o que é? O poderia Tribunal ter de sido. Justiça do Rio de Janeiro não é justiça? Não É, é justiça igual a de São Paulo? Por que a ressalva com o Rio de Janeiro? Não entendi. não, porque os processos, por exemplo, do Edinaldo, que foram no Rio de Janeiro, depois foram Então, cassados no mas todos STF. os juízes, então, eles respondem por eventualmente alguma coisa ter acontecido. Não entendi Não, a eu só referência ao ressaltei que é Tribunal do do Rio Rio de de Janeiro. Janeiro. Eu Podia só ser no Tribunal de São Paulo lá, por acaso aqui podia, o foro. poderia. A decisão poderia ser diferente em Brasília, ou no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro também. Eu só estou Não, é que ponderando essas porque eu tenho. insinuações sobre a justiça do Rio de Janeiro que eu acho que não cabem, entendeu? Se você Não, tiver provas sobre alguma coisa, aí beleza, mostra as eu não provas. A Ficou insinuei, sem eu insinuação. graça o ressaltei. PVC, hein? Eu não insinuei, eu apenas ressaltei. Não insinuei nada. O que eu insinuei? Ah, falou Rio de Janeiro. Outro dia falou assim: ah, olha as Eu decisões que é uma ressaltei. polêmica do Rio de Eu Janeiro, não sei o quê. sublinhei. Eu apenas sublinhei, eu não insinuei nada. O que eu insinuei? O Andrei Campfi, a quem eu consultei, entende, do ponto de vista dele, que é nosso consultor jurídico no UOL. Ele entende que a decisão foi exagerada. A decisão judicial, e ele entende que poderia se esperar, e a decisão judicial, no final, dando ganho de causa ao Flamengo, o Flamengo seria ressarcido. Então, pelo que eu entendi, eles querem que a distribuição do jeito que está sendo feita continue, né? E depois o Flamengo busque na justiça lá o dinheiro para poder receber depois que os clubes já pegaram o dinheiro e gastaram. É difícil, né? Difícil. Vamos lá. Que é um ponto de vista que me parece mais correto do que o bloqueio. A juíza entendeu diferente. O André entende a decisão da juíza Como exagerada. correto? Perfeito, perfeito. Vamos lá, mas Vinícius, olha só, o nosso internauta, telespectador é muito inteligente, né? E o Guilherme Fernandes mandou um superchat aqui, na qual eu agradeço demais, e ele diz o seguinte: eu entendo que quem está tentando falar sobre o lado do Flamengo, mas o objetivo da Liga não era ver mais o lado coletivo de todos. Se não há fórum de discussão e se o argumento do Flamengo é individual, que assim permaneça, né, do jeito que está, porque acho que a nossa missão aqui é entender o para trás mente, como diria o Dorico Paragaçu, mas agora é tentar responder um pouco o que está na enquete. Que acho que a Leila ela subiu o tom na terça-feira e ela falou uma coisa que está dita nas entrelinhas, nos bastidores, mas que é inexequível, né? E não existe hipótese do Flamengo jogar sozinho, Flamengo versus Flamengo. Isso foi uma figura de linguagem. Foi uma figura de linguagem que prejudica pra caraca o Flamengo perante aos patrocinadores e etc, né? O que ela tá fazendo ali é botar todo mundo contra um. E o Flamengo tá buscando na justiça algo que é de direito dele. Porque o Flamengo não pode pegar e bancar os outros clubes. O Flamengo cortou na carne para chegar onde tá na parte financeira. Que ela usou. E acho que exagerada porque confundiu a opinião pública. O Flamengo é Série A, o Flamengo vai ser Série A. Ele faça parte de um grupo. Se faça uma liga que o Flamengo não queira participar, que aí seja uma liga que discuta direitos comerciais, se vai ser uma liga que vai organizar o campeonato ou não, quais vão ser as premissas da liga. Mas o Flamengo vai jogar o campeonato. Não existe hipótese do Flamengo não jogar o campeonato. Ela, entendo, e ela usou uma figura de linguagem e que confundiu a opinião pública. A pergunta que o Massini faz se tem uma possibilidade de acordo, né, entre as partes. Não Porque, parece, né, Massini? veja, Pelo como que tom. vai andar isso? Então, como que isso vai caminhar? Porque, então, É. agora, E tá faltando um documento aí, né? Porque sempre quando fala assim, o Flamengo assinou o contrato, ele assinou essa. Existe alguma assinatura dessa divisão que a gente, do cenário que mostrou aqui, dizendo que era a divisão por 60% de TV aberta, TV fechada e 5% do critério que foi aprovado da Assembleia? Tem alguma assinatura do Flamengo nesse sentido? É isso que o mérito da ação vai dizer. A princípio não, tá? Porque foi aprovado uma Assembleia com voto contra do clube, né? Mas parece. E pelas regras, um clube que votasse contra teria que ter uma discussão para chegar até um denominador comum e não
aprovar a Assembleia como foi aprovado. Flamengo e Volta Redonda foram contra. E a regra diz unanimidade. Então, a regra já foi quebrada na hora dessa reunião. É difícil hoje o acordo, Então, Marcelo, mas acho que vamos você ver o falou, você tocou no ponto, foi aprovado em Assembleia. O Flamengo tendo votado contra. Essa questão do coletivo, por isso que a pergunta Mas é a regra diz interessante. que tem que ser unânime, né, Marcelo? É a Então, regra mas da Libra, né? então não tem discussão. O Flamengo tem razão e acabou. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quem tem É isso, o Flamengo tem razão e acabou. Por isso que o Flamengo está buscando na justiça. Porque tentou conversar com a Libra, mas com a Leila Pereira lá querendo ser a chefona, fica difícil. E ela falando um monte de besteira. A pergunta é muito pertinente. O PVC já disse, já deixou a posição dele clara. Na sua visão, Rodrigo Matos, o Flamengo tem razão? A divisão do pay-per-view precisa ser revista? O PVC já falou, já deixou claro que Mas eu só o deixar claro, contrato foi eu sou ruim. contra o bloqueio. Eu acho que o Não, não, Flamengo sim, discutir já está claro. Isso. A questão esse aspecto do coletivo, né? É óbvio que Flamengo e Corinthians em alguma coisa teriam que ceder, né? Para encaixar o coletivo e ganhar no futuro, que é sempre essa ideia da liga. Futebol brasileiro melhor, mais forte, com arbitragem melhor, vendendo para o exterior, todo mundo vai ganhar, então abre mão um pouco aqui para ganhar lá na frente. Ponto. Mas não acho que o Flamengo tem que ser Robin Hood. A pergunta que eu faço é essa: o Flamengo tem razão na tua visão, Rodrigo? Respondendo em duas partes, Marcini. Na parte Tá. jurídica, até agora eu ainda não vi nenhum documento da Libra que mostre que ela rebate o que o Flamengo está alegando, de que ele não teve unanimidade na aprovação completa do critério de audiência. Se aparecer esse documento, a gente vai rever o que Claro. está sendo visto agora, né? Então, na parte jurídica, parece ter razão. Aí estou dizendo parece porque vamos ver o desenrolar da ação. Na parte da discussão do dinheiro, que a gente colocou todos os números aqui, eu acho que ele tem um ponto de que ele perdeu demais e para você chegar a uma regra lá na frente, você tinha que ter alguma espécie de transição. Tirar só de um clube muito dinheiro e os outros cederem muito pouco, eu acho que não é que todo mundo está cedendo pela liga. Um está cedendo muito e os outros estão cedendo pouco. Então, eu Porque no final das contas, o Palmeiras vai receber a mesma coisa que já recebia quando era a Globo que pagava em relação ao contrato junto com a CBF, e a partir do ano que vem, em relação à Libra, eles vão receber praticamente a mesma coisa. Então, para eles é fácil. Eles vão tirar tipo 3 milhões do bolso em um ano, ou vão ganhar 10 milhões a mais em um ano. Para eles não faz muita diferença. Agora, para o Flamengo, que está perdendo 100 milhões de reais por temporada, aí sim faz a diferença. Então é fácil a Leila falar com um dos outros, né? Ah, não, tudo bem, o Palmeiras está cedendo também. Está cedendo o quê? 3 milhões? 4 milhões? O Flamengo está cedendo 100 milhões, por isso que o Flamengo está correndo atrás. Então é muito fácil a Leila falar. Eu quero ver a Leila distribuir igualmente o que ela recebe do Campeonato Paulista também. Ah, pelo amor de Deus. acho que tinha que ter alguma negociação de um valor que não é 300 milhões. Aí não acho que tem que voltar a esse mundo. E aí você tem essa discussão. Cadastro do pay-per-view, por exemplo. Cadastro do pay-per-view é um reflexo do que é a torcida. É quase igual ao índice de torcida. É isso que está sendo pedido, que você aplicar 250 milhões. Ah, tem que ter uma mistura com a audiência? Pode ter uma mistura com a audiência. Como que a gente vai chegar? Era isso que estava sendo discutido. Acho que pode chegar a um meio termo. Não vou dizer que tem que ser tal valor, porque seria uma, digamos assim, uma... Não, é o espírito. Exatamente. Eu acho discussão que tem do espírito. algum meio termo ali que deveria ser encontrado entre, aceita aí a nossa regra e a gente quer tudo, entendeu? Eu acho que tem algum meio termo ali que deveria ser negociado entre as duas partes. Sabe o número que me chamou a atenção, no gráfico que o Rodrigo mostrou primeiro? A gente partia no contrato anterior, em 2018, o Rodrigo me corrige a data, o pay-per-view tinha uma distribuição de 700 milhões de reais, uma projeção de 700 milhões de reais. Quando se começou a discussão das ligas, se dizia que o pay-per-view tinha caído muito de cenário e que a gente ia ter 300 milhões de reais. Então é isso, rapaziada. Só vim trazer para vocês aqui algo a mais em relação a essa discussão toda dos direitos de TV, Premiere, a distribuição desses valores, né? Lembrando que o Flamengo mal passa na TV aberta, então talvez o Palmeiras, no final das contas, e o São Paulo ganhem até mais do que o Flamengo, né? Porque eles passam mais em TV aberta. Então é uma discussão que vai se estender, né? Tá na justiça, e que a justiça faça o que ela ache correto, ok? Sem chororô da mídia, sem chororô de dirigentes, porque o Flamengo tá tentando correr atrás para não tomar um prejuízo maior do que irá tomar em relação a essa distribuição. Coloca a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo sobre o que vocês acharam, se gostaram desse formato de vídeo, que vocês tenham um sábado abençoado.
Fiquem com Deus, até a próxima e saudações.